paz do Senhor, queridos irmãos, estamos muito felizes de estar recebendo vocês mais uma vez aqui no nosso FamaCast Rede Farol. Eu sou o pastor Mateus e você, como sempre, é o nosso convidado de honra. Nós estamos aqui, como toda semana, falando a respeito da nossa Betel Dominical, a segundo trimestre de 2026, né, comentada pelo bispo Samuel Ferreira. E estamos falando acerca do livro de Neemias, estamos estudando o livro de Neemias. E a lição de número 5, ela é uma lição muito, muito interessante, que vai ter por título, Fortalecido pela Fé para combater o medo com coragem. A gente está só começando, você não perde por esperar. Mas antes da gente começar de fato, eu vou te dar aí um tempinho, que é justamente para você compartilhar esse vídeo com alguém, manda nos grupos, se inscreve nesse canal, deixa eu curtir, comenta. E fazendo isso, né, ativando o sininho, quando você faz essas coisas, o YouTube entende que esse conteúdo ele é relevante e ele vai começar a mostrar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Não custa 10 segundos do seu tempo e você nos ajuda muito mesmo. Então, sem mais delongas, estamos aqui mais uma vez com eles que são conhecidos de todos nós, pastor Johnny Cândido, pregador, conferencista, e é um amigo que nós temos, que Deus nos deu, professor da nossa Faculdade de Assembleiano do Brasil, teólogo, e eu gosto de conversar com o pastor Johnny, que ele também leu uma galera que ninguém lê. E essas são sempre conversas muito edificantes. Pastor Johnny, deixa o seu alô aí para quem nos ouve. Pastor Mateus, uma gratidão estar aqui novamente na FamaCast, Rede Farol, e espero que essa galera que eu esteja lendo seja muito boa para nós, né? E é sempre um prazer estar aqui, falando de coisa boa, teologia, Bíblia, espiritualidade. Obrigado, viu? Maravilha. E também conhecido de todos nós aí, conteudista Rede Farol, ele que hoje está aqui na AD Fama sede, servindo como superintendente do Ministério de Servos, né? Amém. E não só isso, né? O pastor Cleosmar é a carta coringa, Rapaz, né? Aquele que a gente invoca, assim. Aí é forte. Tá, É o exódio. é o exódio. Resolve todos os problemas e, na verdade, brincadeiras à parte, ele é aquele amigo que a gente pode contar com ele sempre Amém. que precisa, que ele sempre é uma mão aí estendida para estar nos auxiliando, nos ajudando. Louva a Deus pela sua vida, a vida da sua família. Deixa o seu alô aí pra galera. Glória a Deus, pastor Mateus, pastor Johnny, mais uma vez, Pai do Senhor, aos demais, que alegria estarmos aqui juntos hoje. Quero mais ouvir do que falar, porque aqui hoje o nível está muito elevado e eu tenho certeza que vai ser de grande aprendizagem. Então fica aí até o final que tem coisa boa aqui hoje. Amém. Não, mãe, nós vamos fazer você falar. Meus queridos, então, pra gente começar, eu queria fazer menção aqui do texto de referência. Tá no capítulo 6 de Neemias, versos 10, depois 12, 13 e 14, pulando 11, né? Diz assim a palavra: E entrando em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. E conheci que, eis que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, conforme as suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. Meus queridos, então essa é uma lição que vai falar a respeito do medo, né? Vai falar muito a respeito do medo. E a lição ela vai colocar o medo como uma emoção humana. Como que a gente diferencia, para a gente começar, né, o medo enquanto sentimento
que nos tem a função de nos proteger do perigo, do medo como uma prisão emocional. Importante já fazer essa distinção, né? Sim. Porque a ideia de uma apatia, né? De uma fuga de emoções, né? Ou afobia, né? Uma ausência de medos, ela é perigosa, igualmente perigosa, né? Eu não sei se é aquele autor, ele escreve A Dádiva da Dor, eu não sei se é Charles Swindoll, não sei se é exatamente ele, eu acho que é um outro autor, A Dádiva da Dor, né? E ele tenta explorar essa necessidade. Deus nos fez dessa maneira, né? Essas atitudes do nosso corpo, dos nossos pensamentos, elas são defensivas, né? Elas visam o nosso bem. Sim. Então existe algo positivo no medo, e aí eu colocaria essa palavra, no medo equilibrado. Então todas aquelas fobias de phobos, no grego, que dá a ideia de um medo, de algo assim, um pânico, um pavor, algo pavoroso, né? Elas são para falar de um desequilíbrio, de algo que existe um medo genuíno daquilo, mas existe um medo que é um phobos, né? É uma fobia. Aí ele já é um desequilíbrio daquele tipo de coisa. Sim. Então muitas pessoas podem ter medos desequilibrados de certas coisas, né? Como por exemplo sobre a água, sobre a altura, sobre um espaço apertado onde a pessoa se encontra, sobre falar em público, é um dos principais medos, inclusive, Sim. das pessoas, né? Então, assim, a gente precisa fazer essa diferença. Deus não veio exatamente para tirar absolutamente nosso medo, né? Pelo menos desse lado de cada eternidade, a gente ainda não consegue transcender todo tipo de medo exatamente nesse sentido. Então a gente continua contando com um medo necessário desse lado de cada eternidade. E o cristão, ele deve fazer tudo isso, né? O exemplo de Neemias é muito corajoso, porque Semaías, que é esse profeta que está nesse texto, a gente não sabe de qual tribo ele é, mas a gente chega à conclusão de que Neemias seria um judaíta, né? Então ele não seria de uma tribo autorizada para fazer aquilo que Semaías, que diz ser profeta de Deus, está ordenando ele fazer, né? Se refugiar dentro do templo, né? Isso ia causar toda uma série de problemas para a liderança de Neemias, né? Ia prejudicar a liderança dele de várias maneiras, né? Ia manchar a reputação dele de outras formas. E aí a gente vê esse exemplo corajoso então de Neemias, né? De resistir a isso, né? Só fazendo um parênteses, queria que alguém explicasse. Na verdade, eu sempre começo pedindo para explicar o contexto, né? Que a gente leu dessa passagem. Alguém explicar essa história, né? Que ainda está no contexto, né? Da reconstrução dos muros. Está no contexto ainda. Mas aí como é que acontece essa questão aí dessa profecia aí? Bom, basicamente, né? Para sermos bem objetivos na fala, Neemias, como já estudamos nas aulas anteriores, ele vê a necessidade de se envolver, uma vez que o seu povo, sua origem estava em um momento muito decadente, e ao chegar ali Deus o usa poderosamente. Creio que em mais ou menos 50 dias foi essa obra da reconstrução dos muros de Jerusalém, e mesmo sob as ameaças ele continua exercendo, chega a tal ponto que, segundo o relato bíblico, com uma mão se carregava uma arma, pronto para qualquer tipo de retaliação, e com a outra mão trabalhava na edificação dos muros. E quando houve essa destruição, sempre foi o desejo dos inimigos em volta, até hoje, dentro de uma geopolítica, era que destruísse uma vez para sempre. Então existiam ameaças que rondavam sobre aqueles que possivelmente poderiam reconstruir aquela cidade que já foi vencida. Então Jerusalém, em alguns momentos, por exemplo, como no tempo da invasão de Babilônia, no tempo de Ezequiel, de Jeremias, enfim, as pessoas que passavam por ali e viam a cidade destruída, elas não conseguiam compreender que ali existia uma cidade, tamanha devastação. No tempo que Jesus profetizou no ano 70, que aconteceu com a invasão dos romanos de Jerusalém, Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, né? A devastação foi tamanha. E quando nós olhamos para o contexto de Neemias em especial,
a ideia de que Jerusalém nunca voltasse a ser o que foi. Então essas ameaças sempre rondavam. Então, quando Neemias chega e os muros começam a ser reerguidos, essa ação começa a propagar na região circunvizinha. Então, de repente, se levanta os opositores e tentam encontrar algumas emboscadas para Neemias, uma vez que ele estava mais destacado nessa reconstrução, para que ele pudesse ser paralisado pelo medo, né? Sob as ameaças daquilo. Mas ele, carregado da sua convicção e daquilo que Deus tinha para fazer através dele e com aqueles remanescentes, ele deu continuidade. Então, na aula 5 de hoje, né, nesse momento que vamos falar, é justamente quando agora ele recebe essas ameaças ou essas armadilhas também, que vem carregado com muito medo, como forma de oprimi-lo, de abafá-lo, de ofuscá-lo, para não continuação desse novo levante de Jerusalém. Então eles tentaram, os inimigos, de alguma forma sobressair sobre ele, mas a Bíblia nos diz e nos mostra, né, que Neemias, sempre um homem que tinha muito temor de Deus, reconhecia essas armadilhas, melhor dizendo, reconhecia também estas formas que os inimigos utilizavam para não dar continuidade ao projeto de Deus. Tanto é que ele diz, olha, eu conheço meu Deus, e esse cara que veio falar isso para mim aqui, ele não vem de Deus, não. Uhum. Então ele tinha um temor e um alinhamento muito profundo com Deus, e o que nós podemos hoje desenvolver aqui na aula é justamente isso, sobre essas ferramentas para vencer o medo, sobressair desse medo, dessa pressão, dessa opressão, melhor dizendo. Então nós veremos que Neemias, de fato, ele mesmo sob ameaças, e numa linguagem humana desfavorável, porque ele não tinha guerreiros, não tinha uma estrutura para revidar uma possível invasão, mas era meramente intervenção divina. Então esse é o cenário que hoje nós vamos passar um pouquinho nesse momento de Neemias dentro dessas reconstruções. Eu acho interessante esse padrão que o pastor Cleusmar está colocando em Jerusalém. A gente chegou a falar num outro episódio sobre padrões, né? Sim. E Jerusalém é uma cidade de padrões de reconstrução. Acho que é o Peter Leitert, um teólogo reformado, que diz que Jerusalém é uma cidade que morre e ressuscita na Escritura várias vezes, né? Era a cidade de Melquisedeque, que abençoa Abraão e recebe o dízimo de Abraão. Sim. Depois é a cidade de Adoni-Zedeque, que Josué ateia fogo em Jerusalém, vence Adoni-Zedeque. Depois, em Juízes, a cidade é totalmente incendiada pela tribo de Judá e Dan. Depois a cidade é conquistada dos jebuseus por Davi e rebatizada com o nome antigo Jerusalém por Davi. Então é um padrão de morrer e ressuscitar Jerusalém. Lá em Esdras 4, a carta que eles enviam para Artaxerxes, essa cidade, se o rei pesquisar, vai saber que essa cidade, desde os tempos antigos, ela causa tumulto, contendas, né? E aí, hoje, né? O Peter Leitert diz assim que o que a gente aprende desse padrão é a nossa esperança na Nova Jerusalém. Sim. Que a cidade de Deus ressuscita a cidade dos homens. Né? A gente tem essa esperança, né? Deus é capaz de nos ressuscitar do pó, do monturo, né? Então esse contexto é muito bonito, porque ele é uma nova etapa disso aí, né, pastor Cleusmar? De reconstrução, de recomeço, né? Com certeza. Fantástico. Eu achei interessante que o nosso comentarista, o bispo, ele colocou aqui no finalzinho, ele fala assim que o medo, no ponto 1.2, ele deixa de ser aceitável quando ele ultrapassa o limite da preservação e se torna um fator paralisante. Né? Então, é aquilo que aquela diferenciação que o pastor John fez no começo. Né? Existe um limite para preservação, que ele existe para a preservação da vida. Só que existe também, quando ele ultrapassa esse limite de preservação, se torna um fator paralisante. Né? Sim. Tentaram paralisar Neemias através do medo, enchendo ele de medo. Mas ele discerniu biblicamente, não, discerniu pelo Espírito que aquilo ali era laço. Né? A profecia de Semaías, ela tinha esse problema grave nela, né? Ele percebe pela lei de Deus o problema da profecia, né?
que ele não poderia estar naquele lugar. Por isso que ele diz, eu percebi que aquilo não vinha da parte de Deus, né? Porque Deus, como que Deus estaria me fazendo, né, agir contra a lei dele, né? Como se eu fosse um levita. Eu mencionei aqui num outro episódio que esses povos chamados judeus, né, eles ainda preservam na memória as linhagens específicas deles. Então, pelo menos os simeonitas, os benjamitas, Paulo era um benjamita, né? Barnabé, lá de Atos dos Apóstolos, ele é um levita de Chipre. Eles preservam as memórias dessas linhagens. Então, para Neemias está muito claro de que ele não poderia fazer isso. Ele não era um levita, né? E esse é o pivô da... Por que eu sei que aquilo não vem de Deus também, né? A própria palavra de Deus, né? Fantástico. O pastor John, ele estava comentando aqui no off, né, que tem um assunto que você gostaria de abordar nessa lição. Ah, sim. Esse assunto do medo, né? O medo tem um interesse muito grande, pastor Matheus, no cristianismo, pastor Cleusmar. Recentemente a gente vem assistindo uma crescente ênfase em filmes de terror, de medo, por exemplo, né? Do medo, que explora o medo. Tem livros que saem desse assunto sobre como que o gênero terror no Ocidente, ele é emprestado do mundo bíblico também. Sim. O mundo bíblico lida com o triunvirato do mal, que é o pecado, a morte e o inferno. Sem isso não tem medo mais, acabou. É verdade. Então o gênero terror, ele toma emprestado o triunvirato do mal, inclusive algumas figuras, né? Quando a gente vai ler lá sobre os filhos de Eli, que eram filhos de Belial, eles são pintados lá como homens maus mexendo com um tridente num caldeirão, né? Então essa figura do próprio Belial com um tridente na mão, às vezes saiu daí. Sim. Não saiu de outro lugar. O imaginário bíblico, ele floresce, né? Os próprios animais fantásticos da escritura, né? O Leviatã, Behemoth, né? Você percebe que assim, a Bíblia, ela tem um interesse de falar do caos como algo apavorante, o pecado, a morte e o inferno, né? Lutero sempre aplicava a obra de Cristo vencendo cada um do triunvirato do mal, né? Então, o seu pecado Cristo levou na cruz, a sua morte Cristo absorveu na cruz, o inferno foi derrotado pela cruz, né? Então, nisso aí tudo, Cristo, ele triunfa sobre o mal. Mas se ele triunfa sobre o mal, a gente encontra uma outra questão muito curiosa da Escritura. Cristo, muitas vezes, é apresentado em tons pavorosos na Bíblia também, né? Por exemplo, um texto muito forte disso aí é quando os discípulos estão com medo do vento, do mar, aquilo é descontrolado, né? E aí Cristo está dormindo, a gente não vai poder falar muito disso, né? Ele está imitando Jonas, né? A ideia da passagem é uma imitação de Jonas, a única história semelhante, onde os marujos acordam um profeta de Deus que está dormindo no barco, né? Mas ele levanta e para, né? O vento, o mar, tudo se acalma na sua palavra, no seu comando. E aí Marcos, especialmente Marcos 4, vai dizer assim, naquele momento eles foram tomados de pavor de Cristo. Né? Tipo assim, se a gente está com medo da tempestade, quem é esse? A gente não tinha que ficar com medo desse homem aqui, né? Uma vez tem um autor chamado John Milbank, né? Que ele escreveu um livro chamado A Monstruosidade de Cristo. Olha, forte. É um termo meio forte para falar disso. Né? Que muitas vezes no Evangelho, Cristo é apresentado em tons monstruosos, por exemplo, ele vem como um fantasma na tempestade. Né? Se a história que ele está dentro do barco dá medo, imagina que ele está fora do barco. Essa dá medo também. Quando eles chegam do outro lado em Gadara, ele liberta um endemoniado e a população inteira é tomada de pavor, porque ele libertou o endemoniado e eles pedem para ele se retirar da terra. Então Jesus Cristo é muitas vezes apresentado nesse tom. Mas esse tom acontece, essa monstruosidade, o termo monstro vem de mostrar. Mostrar. E o que ele mostra? O milagre. O milagre ele causa reações diversas em nós.
Então essa monstruosidade de Cristo, ela começa a repousar nos apóstolos, né? Pedro, Paulo começam a serem confundidos com outras coisas. Paulo começa a ser confundido com a divindade. Sim. Né? Então, esse assunto do medo tem vários desdobramentos no Novo Testamento. O medo, né? O medo, Cristo, Fantástico. o conquistador do medo. Fantástico. Né? Fantástico. Não, muito, muito, muito interessante. Muito interessante. Realmente tem essa questão mesmo, né? Que a gente olha. Você estava falando, eu estava me lembrando aqui, acho que tem uma passagem em Atos, agora não me fugiu qual que é o capítulo, referente certinho. Mas quando Pedro, ele começa, parece que replicar o mestre. Quando ele cura um paralítico, e ele diz praticamente as mesmas palavras que Jesus diz para o paralítico Cafarnaum. Né? Levanta, toma o teu leito e vai. Uhum. Aí, em sequência, ele vai ressuscitar uma menina que estava... Ele vai ressuscitar... Dorcas. Dorcas. Né? Ele vai ressuscitar Dorcas. Uhum. E ele vira para e fala... O texto diz que Dorcas também era chamada de Tabita. Uhum, que é isso, o nome verdade. em outra língua, se não me engano. Sim. Acho que é gazela que significa. Alguma Exato. coisa assim. E aí ele entra e fala... Tabita cumi. Né? Ele faz exatamente o que Jesus faz com a filha de Jairo. Ele entra, manda que as pessoas saiam, deixa a família dentro e fala, Tabita cumi. Eles Jesus têm essa diz, imitação de cumi. Cristo, né? Né? Exato, tem essa, ele vem replicando, né? Essa, não vou falar monstruosidade, não vou deixar essa heresia para você, mas... O caso da prisão de Pedro é um dos mais evidentes de imitação de Cristo. Exato, e confundem ele com o fantasma. Os anjos tiram ele, o anjo tira ele da prisão, muito similar ao anjo abrindo a sepultura de Cristo. Sim. Né? Quem faz essa comparação é o James Jordan. Ele diz que Pedro imita claramente Jesus. Olha o que ele faz. Ele sai daquela prisão de morte, ele ia morrer ali. E aí ele aparece a uma mulher, primeiro a uma mulher, ela conta aos discípulos, eles não acreditam. Aí ele se põe no meio deles, conta essa informação e diz, diga a Tiago os irmãos que vou vê-los. E aí diz, e Pedro se retirou do meio deles. Né? Então parece muito o caso da ressurreição. Né? Essa monstruosidade de Cristo, no sentido milagroso, né? De vencer o mal, repousa em Pedro, em Paulo. Paulo é o episódio da serpente, né? Exato. A víbora. Né? As pessoas esperam, pensam assim, esse homem deve ser um facínora, né? Um criminoso. Porque ele escapando do mar, a vida não deixa ele viver. Mas vendo eles que ele não morriam, começaram a pensar que ele seria algum tipo de Deus. Né? Então... Fantástico. Fantástico. A lição ela vai falar em determinado momento que o medo ele se agiganta na ignorância. Né? Então, como assim a gente pode entender que buscar conhecimento nos ajuda a superar o medo? É como se fosse um conhecimento de causa, deduzo eu. Até porque o medo é algo que nunca vai nos deixar de algum momento. Seja por essa monstruosidade, ou seja pelo outro lado do fator mais pesado, digamos assim. É semelhante à pressão, porque quando chega o medo, ela traz uma amiguinha chamada pressão. A pressão das circunstâncias, o que fazer, como responder essa situação, como resolver, como de alguma forma compreender isso. Então, o buscar do conhecimento é nada mais do que você entender o que está acontecendo e ter a frieza, a sobriedade, que também é uma virtude, de compreender de como eu posso, se eu não posso deixar que o medo me vença e eu não posso deixar que esse medo não chegue até a mim, então eu preciso sobressair sobre ele. A ideia, o exemplo de hoje, baseando-se aqui em Neemias, é primeiramente o porquê que ele estava ali. Deduzo eu, por minha conta em risco, que ele era conhecedor das demais reconstruções de Jerusalém e, consequentemente, também sobre as ameaças que sempre aconteciam nessas questões de reconstruir aquela cidade. Então, a sua partida para aquele local, ele estava mais do que determinado para resolver aquela situação. Não sozinho, obviamente, mas todo um contexto espiritual. E
a forma com que ele lida com esse medo revela o que ele tinha dentro dele. Porque às vezes, por exemplo, agora há pouco foi citado o medo de falar em público. Uhum. Está talvez atrelado àquela pergunta: o que eu vou falar? Aonde que eu vou ler na Bíblia? E como que eu vou explicar o texto que eu vou ler? Então, certamente, quando nós temos o conhecimento de causa, a gente consegue ter a sobriedade de lidar com uma situação que nos provoca esse medo. O desconhecido provoca o medo, então. Perfeitamente. Em muito sentido, é isso. Perfeitamente. Porque você fica à deriva. Você fala, isso agora, como eu posso resolver? É a própria ideia também que eu gosto muito de citar essa ocasião de Atos capítulo 27 do naufrágio, onde Paulo está ali na Roma e de repente ficam 14 dias. Os marujos também são tomados de medo também da tempestade. Todos, a tal ponto que o medo estava tão grande que a falta do conhecimento da causa deles, no caso, fez com que eles pensassem em pegar os botes e sair assim na escuridão, até que o anjo, segundo a Bíblia do Senhor, desce e fala: Paulo, fica tranquilo que você vai chegar lá. E Paulo diz: olha, capitão, chega aqui, por favor, diga para ninguém vazar daqui. Não desce, porque se descer, vai se complicar. Mas se ficar aqui dentro, nenhum fio de cabelo vai se perder. E ele dizendo mais: gente, volta a comer. Estavam há 14 dias sem comer, todo mundo paralisado. Voltem a comer que as coisas vão dar seguimento. Então, a consequência de não conhecer essa causa, ela desmorona tudo que eu tenho, ou tudo que está em volta de mim. Eu só fazer um parênteses, pastor. Eu achei fantástico esse exemplo que o senhor usou, porque quem gosta muito de usar esse texto é o pastor Paulo Borges Júnior. Ele usa muito isso para falar esse texto, para falar de propósito e poder. Fala que nós não fomos chamados para exercer poder. Quando a gente olha na hierarquia daquele barco, Paulo era a ralé da ralé ali. O barco tinha comandante, tinha marujo, tinha os escravos que remavam, né? E tinha o prisioneiro, que estava ali no último grau da hierarquia do navio. Só quem que tinha autoridade ali dentro? Aquele barco só estava em movimento porque Deus queria cumprir o seu propósito através de Paulo, queria levá-lo a Roma, né? Então, chega um momento de desespero para manifestar a vontade de Deus e a autoridade dele em nós, a coisa tem que ficar ruim. Né? E às vezes não aconteceu porque tá pouco ruim, né? Tem que ficar, às vezes não tem que tá ficar azedo muito o suficiente. Ruim. Exatamente. Tá muito doce. Tem que azedar, exato. Então, quando isso acontece, né, e Paulo, né, nesse momento ele fala: Deus, ele me entregou vocês, né? Nenhuma vida vai se perder. Isso é bonito. Olha que coisa linda, né? Então, ali aquele que era o que tinha menos poder era o que tinha mais autoridade, né? Então, e por que ele não temia? Porque ele tinha o conhecimento do propósito dele. Perfeitamente. Né? Aquilo que o pastor Cleosmar estava falando. Né? Inclusive, já tinha até profecia sobre isso, né? Se ele tentasse voltar, o que ia acontecer com ele? E ele tinha essa... E essa é outra parte da imitação de Cristo na vida de Paulo, né? Ele comparece diante das autoridades exatamente, né? Judaica, herodiana e depois romana, né? Exatamente no mesmo segmento, né? Então, o conhecimento desse padrão é o... Às vezes, eu acho que o pastor Johnny lê uma outra Bíblia. Diferente da que eu leio, porque eu não vejo essas coisas que ele vê. Olha que fantástico. Realmente, ele aparece diante das autoridades judaicas, herodianas. Tem os aspectos da vida dele que lembra de Cristo. Pedro, né? Eles são imitadores de Cristo nesse sentido. Exatamente, verdade. Acho que o livro de Atos, né, foca Pedro e Paulo. Sim, foca de nessa maneira imitação especial, de Cristo, né? Exatamente. Muito Eu acho esse exemplo muito pareado também quando Paulo passa pela casa de, creio que Filipe, e aparece um profeta Ágapo. Isso. E diz: olha, você quer ir para aquela cidade, mas você sabe o que vai acontecer. Ele tira o cinto de Paulo e amarra as mãos. Isso é outra coisa parecida, né? Paulo não retrocede ir para Jerusalém sabendo que vai morrer. E era a mensagem muito clara.
Esse é outro exemplo, pastor Matheus. Paulo, você vai pisar lá e Ele vai vai para acontecer Jerusalém isso. para morrer. É verdade. É uma convicção paulina. Ele vai com essa convicção, né? Como Pronto, quando e é o Tomé que ele, fala, né? e é o que ele diz, não, ele vai só me amarrar, não, eu tô pronto para isso aí, Uhum. tô pronto pro açoite e tô pronto para a morte Verdade, é igual quando Tomé É. fala, né? Vamos para Jerusalém para morrer por Sim. ele. também. Eu acho que é o mesmo sentimento que faz Neemias ter essa compaixão e chorar para ir até Jerusalém no seu tempo, sob as ameaças. Porque eu acredito, humanamente falando, por minha conta e risco, que se houvesse uma retaliação dos inimigos, sem colocar o âmbito espiritual, a esfera espiritual, eles estavam muito mais desprotegidos e vulneráveis do que os Sim. seus inimigos. Não era uma nação, era uma parceria de nações Várias. voltada contra eles, que Sim. era um povo que estava o quê? Totalmente destruído. Ainda Porque hoje. a ideia da decadência, a ideia dos muros ao chão, é uma ideia de vulnerabilidade. Porque antigamente não tinha a CIA, não tinha hoje os mísseis, aquela coisa, os drones tão tecnológicos, né? Então os muros fortalecidos eram uma das principais armas de guerra no sentido de defesa. Sim. Então aquilo ali estará totalmente vulnerável. E o povo não estando construindo, esperando, entre aspas, Neemias chegar, isso revela também o que o medo trouxe sobre eles. Uhum. Uma paralisação, uma neutralização da... Poxa, nós estamos na cidade de Davi, na capital da adoração. Outrora, acho que o profeta Zacarias usa a nomenclatura menina dos olhos de Deus. Fantástico. Né? E estamos num lugar da promessa que tem aqui tanto do passado como para frente, messianicamente falando, escatologicamente falando também. Então isso mostra que o medo, quando nós damos essa margem para a ignorância do conhecimento de causa, nos faz perder muitas coisas em uma terra que é abençoada, a terra da promessa. Talvez aquele cenário era de destruição, mas ali não tinha jamais os olhos fechados de Deus. E de repente é o que nós vivemos, quem sabe nos dias de hoje também. Nós estamos no lugar certo, nós estamos no ambiente certo, com pessoas certas, no propósito certo, mas de repente alguma coisa acontece, os sambalates da vida nos cercam e nos colocam algumas opressões, alguns medos que a gente, se não ter a sobriedade da situação, a gente é vencido. E a prova disso é de vermos pessoas que estão no lugar certo, porém enfermas, deprimidas, que voltam para trás, que desviam seu propósito. É como a ideia também de quando Noemi sai, né, com seu marido e seus filhos para fugir da escassez, da fome, o medo de morrer, e eles queriam fugir da morte e se encontrou com a morte. O marido morre, os filhos morrem, e de repente ela volta depois porque soube que o pão voltou para a cidade, ela retrocede, agora vem acompanhada com a sua nora. Então se percebe que às vezes o medo nos faz entrar por caminhos que podemos cometer ações que sejam irreversíveis. Atitudes precipitadas, né? Então é por isso que Paulo diz a Timóteo: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de amor, de poder e de moderação ou equilíbrio, que eu acho que realmente é o que falta em situações como essa, o equilíbrio do pensar, Com certeza. o equilíbrio do entender. Aham. Eu estou nessa fase, eu estou com os muros ao chão, mas qual é o propósito disso? O que está acontecendo? Eu não sei, me fugiu agora o autor desta frase, mas ele diz que sair de uma adversidade talvez não é tão importante tanto quanto para eu entender o porquê eu estou nela. É melhor, é mais interessante eu entender o porquê está isso acontecendo, mesmo com medo, do que eu sair dessa situação e não extrair nada dali. Então eu acredito que, de fato, o medo não trabalhado, ele torna-se algo dentro de nós que se torna quase que um câncer e que nos leva para a decadência total. Fantástico. Fantástico. O senhor está de boa? Oi, pastor Matheus, eu vou... Então vamos caminhar. Só para a Sim. gente caminhar para a Sim. conclusão, o pastor Cleosmar já começou a falar sobre isso. E é interessantíssimo, porque o que o senhor falou agora é exatamente o que Neemias fez. Chegou aquela situação, aquela profecia, para dar medo. E o que ele fez? Ele discerniu biblicamente aquilo ali. Falou assim, não, assim não é de Deus não. Né? Como diz uma irmã nossa aqui
Sérgio, eu não tô vendo Deus nesse negócio. Não tô vendo Deus nesse negócio, não. E assim, eu acho que eu acredito que a vontade de Deus para nós é essa, que nós possamos ser cada vez menos reativos e possamos discernir biblicamente aquilo que nos traz medo, né? Tá me trazendo medo, mas é para preservação? Será que é hora de retroceder? Será que é hora de avançar? Como que a gente adquire essa habilidade? Porque há sabedoria nisso, né? Em discernir biblicamente, que ser cada vez menos reativo, né? Você citou o caso de Noemi, né? Que está descrito ali no livro de Ruth. E o que eu penso ali é exatamente isso. Eles passaram por um momento, e eu acredito que eles foram reativos. Eles se desesperaram e tomaram uma decisão precipitada que foi irreversível, né? Então, como que a gente adquire essa habilidade para a gente evitar certos erros irreversíveis na vida? Errar nós vamos. Com certeza. Né? Com certeza que nós temos. Nós podemos errar menos, né? Como conseguir esse nível de sabedoria, de discernimento? O Martinho Lutero disse que tem 3 caminhos para nos chegarmos mais perto de Deus: a Bíblia, a oração e a dor. São 3 pilares, segundo ele, que nos aproximam muito de Deus. Essa comunhão divina, ela nos traz convicções de lá para cá, daquilo que nós somos e daquilo que Deus quer fazer conosco. Atrelando ao conhecimento de causa que falamos agora há pouco, a comunhão íntima com Deus nos revela o seu propósito para conosco. O seu propósito individual, o meu, e também ao mesmo tempo em conjunto, dependendo do norte, da jornada que Deus tem para nós. Nós nunca devemos entrar numa guerra pela qual nós não sabemos a causa que nós estamos lutando. Nós nunca vamos conseguir encontrar um fator. Muitos soldados na Segunda Guerra Mundial viveram dias de muito medo, lutaram por coisas que eles achavam que seria o propósito e não eram, e que muitos relataram depois em livros, em entrevistas, que eu já estou com 70 anos de idade, com 80, e eu não sei o que eu fui fazer lá no campo de batalha. Então, Deus revela para nós o seu propósito, Ele nos revela o seu insight para aquele momento, para aquele tempo, para aquela ocasião. Alinhando-se com Deus, compreendemos o seu querer. Neemias não foi para lá porque realmente estava com dó, ou sentiu compaixão daquele povo. Ele chegou lá para uma finalidade. Após reconstruir, isso vai ser tema das próximas lições, mas após reconstruir, após acontecer todo o cenário, né, a leitura das Escrituras voltar ali no meio da praça, o Senhor se manifestar, eu acho muito expressivo saber quem nós somos diante de Deus. Porque Neemias, depois que está tudo reconstruído, restabelecido, ele não se intitula alguém superior a todos e ali fica para sempre. Ele volta para a sua realidade. Ele percebe ao longo dos anos que tudo já está estabelecido e a sua contribuição foi feita, o seu propósito foi cumprido. Ele volta lá para onde não deveria, entre aspas, o lugar que era a sua casa, melhor dizendo, para servir ao rei e ser copeiro. Deixa eu só fazer uma aspas. Mais uma vez, é abrir mão do direito de exercer poder pela responsabilidade de servir. Sim. Exatamente. De serviço. Exatamente. Então, acredito que conhecer a causa, o porquê eu estou aqui, isso já nos faz, com certeza, ir muito mais além do que nós possamos imaginar. Fantástico. Eu vejo muito exemplo desse conhecimento de causa também, como lidar com medo, nas palavras de Cristo no Evangelho. Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, né? Alguns dias atrás eu consegui ouvir uma excelente exposição do pastor Leandro Peixoto, uma pessoa que eu gosto muito de ouvir. Ele é pastor da Segunda Batista? Da Segunda Batista. Fantástico, muito bom. E ele vai fazendo uma série de análises. Se você for lendo aquele texto onde Jesus explora isso, não sei se é Mateus 25, ele vai explorando isso, a ansiedade, o medo, né? Acho que Mateus 6, né? Mateus 7. O Sermão do Monte, no final. O Sermão do Monte, ele vai mostrando versículo por versículo aí, né? Eu não sei se eu estou pensando nos versículos.
que se você for analisando, será que o meu medo coloca prioridades desmedidas? Ou seja, será que eu estou colocando a minha roupa, o que comer, mais do que a minha vida, mais do que Deus? Será que esse medo que eu tenho é justificado porque Deus não cuida de pequenos pardais e eu não valo mais do que pequenos pardais, né? Então ele vai expondo como que nas palavras de Cristo o medo foi uma preocupação dos sermões de Cristo, das pregações de Jesus. Então acho que baseado nesse ensino bíblico a gente consegue perceber, é legítimo esse medo que eu tenho, esse receio, essa ansiedade que eu tenho, isso é legítimo. Eu coloco isso na frente de Deus, na frente das promessas do Evangelho, na providência de Deus. Eu acredito mais na providência de Deus ou mais de que tudo vai fracassar e vai falhar, né? Então esse tipo de expectativa não é a expectativa do Evangelho cristão, da Escritura. Exato. E é assim que eu vejo que nós podemos, né, vencer o medo com conhecimento bíblico de causa. Fantástico. Eu acho que 25 é o versículo mesmo. O versículo. Olha como ele diz. Por isso vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida. Fantástico. Você está com medo de amanhã, meu querido? Não se preocupe com a sua vida. Não se preocupe. Economizamos a terapia da semana. Não se preocupem com a vossa vida. Quem disse, não somos nós, estamos dizendo, o próprio Jesus disse isso. A gente comumente, tem Pastor Matheus, eu vou me ausentar agora por um momento, pode ser? Pode sim, só dá as suas considerações finais que a gente já está finalizando. Bem, eu quero agradecer mais uma vez estar aqui. Estou me despedindo um pouco mais cedo, mas queria ficar para mais. Pastor Cleusmar, prazer sempre rever vocês. E que Deus nos encoraje, nos dê mais coragem pela sua palavra, que é a fonte do nosso encorajamento. Amém, maravilha. Pastor Johnny, muito obrigado, com Deus. Meus queridos, para finalizar, deixando aqui minhas considerações finais também, claro que a gente poderia dizer muito mais que sobre o assunto, mas a gente sempre tem que pensar alguns pontos para ser mais breve. Mas o que eu diria nós temos a tendência de, às vezes, por conta de encararmos as circunstâncias e deixarmos que aquilo que nós vemos se sobreponha à nossa fé, a gente tem a mania de fazer com que os problemas eles se agigantem e a nossa fé se apequene, né? Mas eu creio que muito do discernir biblicamente está em trazer à memória aquilo que traz esperança, de fato. Está em se lembrar de quem é Deus. Muitas vezes nós temos que fazer como o salmista, né? Eu sempre falo isso, que eu acho fantástico. O salmista, ele briga com ele mesmo. Ele prega para ele mesmo. Em vários momentos ele diz, por que você está ansiosa, minha alma? Por que você está preocupado? Por que você está desfalecendo dentro de mim? Lembra-te do teu Deus, lembra-te de quem ele é, de tudo que ele fez. Então eu creio que existem momentos na nossa vida que nós temos que pregar para nós mesmos. Né? Que nós temos que fazer com que aquilo que a gente sabe desça para o nosso coração. Porque eu me pego nesse conflito várias vezes durante a vida. Senhor, eu sei que o Senhor cuida de mim, eu sei que o Senhor é Senhor de todas as coisas, eu sei que não tem nada impossível para o Senhor. Por que eu estou ansioso? Por que eu estou preocupado? A gente não é vida, né? Então, nesses momentos, eu acho que cabe a gente parar, rever as nossas preocupações e pregar para nós mesmos. Eu acho que isso nos ajuda a ter nossa fé fortalecida, de alguma forma, né? Pastor Cleusmar, o senhor tem alguma consideração, assim, para Caminhando para o final, obrigado, pastor Matheus. Trazendo um pouco para o âmbito ministerial, né, que era o ministério que ele mesmo foi exercer ali, um chamado específico para aquilo ali. Ele foi para justamente bater de cara, de frente com o medo, com a opressão, com as ameaças, com a morte, reconstruir, trazer alegria para o povo, a restabelecer a comunhão com Deus e pronto. Dentro do ministério, eu acho que há muitos desafios que precisamos vencer através, né, da comunhão com Deus contra o medo. Principalmente quando Deus nos quer como a sua oferta agradável a Ele, na sua totalidade. Quando você tem que abrir mão da sua carreira, quando você tem que abrir mão de algumas questões terrenais para viver exclusivamente. E eu gosto muito de usar o termo que Jesus escreveu esse termo, falou esse termo em João 14:27, não te atemorizes, né?
Eu acredito que esse medo monstruoso que nós temos, como aqui foi falado em alguns aspectos nesse sentido, isso só revela para nós o poderio de Deus, Fantástico. o manifesto de Deus, a soberania de Deus, a majestade santa de Deus. Há um ditado popular que se tu tiver com medo, vai com medo mesmo. Mas, na verdade, biblicamente, nós temos Cristo que nos diz em João 16:33, né, que neste mundo teríamos muitas aflições, mas tem de bom ânimo, ó a incógnita, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Fantástico. E o Paulo fecha dizendo a Roma, aos irmãos de Roma, que em Cristo somos mais do que vencedores. Fantástico. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Maravilhoso. Deus Maravilhoso. abençoe, pastor Mateus, uma alegria estar Amém. contigo. É uma alegria também, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de estar junto, é sempre um momento de edificação, né, da fé. E eu espero do fundo do coração, a minha oração é para que você, o nosso ouvinte, que esteve conosco durante esse episódio, que a sua fé também tenha sido fortalecida como a minha foi e edificada, que você seja encorajado a sair desse episódio mais corajoso e confiante nas promessas de Deus, em quem Ele é, naquilo que Ele já fez e naquilo que Ele ainda fará. Amém? Fique com Deus, né? Que Deus possa abençoá-los. Não se esqueçam de comentar, se inscrever, ativar o sininho, curtir e compartilhar esse episódio com outras pessoas também. Eu tenho certeza que como te abençoou, vai ser instrumento de bênção também na vida de outras pessoas. Fique com Deus. Semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nós estaremos falando acerca da lição de número 6. Você não pode perder. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.